boa tarde para você. Daqui a pouco no Globo Esporte, acidente impressionante do Grosjean na Fórmula 1, mas eu começo falando de Vasco, que joga hoje pelo Brasileirão. Às vezes nem é preciso voltar muito no tempo para ter ótimas lembranças de um duelo. 20 de agosto, quarta rodada do Brasileiro, e o Vasco venceu o Ceará por 3-0 no Castelão, com gols de Cano, Felipe Bastos e Ribamar. Naquela altura, o ramonismo estava em alta, com o então técnico Ramon Menezes levando o time à liderança do Brasileiro. Mais de 3 meses depois, a situação é bem diferente. O Ceará agora é adversário direto, tem 2 pontos a mais na tabela. O técnico mudou e Ricardo Sapinto, com Covid, ainda não poderá estar à beira do campo. Outra ausência importante é do Germán Cano. Ontem, o argentino testou positivo para a Covid-19. O Vasco aguarda o resultado de um segundo teste. Cano fez mais da metade dos gols do time no ano, 20 dos 39 marcados até agora. A Covid também mantém o goleiro Fernando Miguel e o atacante Thales Magno fora do time. Quem tem chance de voltar é o camisa 10 Benítez, que saiu da quarentena e treinou. Vencer é se afastar do Z4 antes da pedreira que vem pela frente. A sequência do Vasco é muito ruim. Tem Ceará em casa, depois Grêmio fora, aí tem um clássico Vasco-Fluminense e o Santos fora de casa, que estão os times numa boa fase, tanto o Grêmio quanto o Santos. E o Fluminense, clássico, nunca se sabe. Mas dá para o torcedor ser otimista. O Ceará nunca venceu o Vasco em todos os 16 jogos já disputados pelo Campeonato Brasileiro. Esta noite, basta manter a escrita. O tempo que Rogério Ceni tanto queria e precisava para treinar o Flamengo, enfim, aconteceu. 6 dias sem jogos, 5 deles dedicados exclusivamente à preparação do time. Para o jogo da volta contra o Racing amanhã no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores, mas sem esquecer o Campeonato Brasileiro. No sábado tem clássico contra o Botafogo. Foi um período produtivo para o Rogério aqui no Ninho do Urubu para, como ele mesmo disse, tentar melhorar o time. Mas também houve preocupação. Gabigol, com um desequilíbrio muscular, virou dúvida para enfrentar os argentinos. A indefinição sobre o atacante mantém o departamento médico no centro das atenções. O setor, muito elogiado no ano passado, passou por mudanças e tem sido questionado internamente pela recorrência de lesões. Como a gente teve alguns problemas iniciais, a gente está tratando da melhor maneira possível para que realmente não se repita e que esses jogadores cheguem bem até o final da temporada, que isso também para a gente é importante. As próximas 24 horas serão decisivas para o Gabigol, mas também vão dizer muito sobre outros jogadores. O lateral direito Isla, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Pedro têm chances de jogar. Eles treinaram com bola e com o grupo durante o fim de semana. Ano passado ele foi demitido, agora voltou como solução. Te agradeço imensamente por ter aceitado esse convite, por estar dirigindo novamente o Botafogo de Futebol Regatas. O Botafogo é o penúltimo colocado do Brasileirão, mas Eduardo Barroca prefere ver a situação de outra forma. Eu posso elencar que nos 3 últimos jogos nós fizemos gols em todos os jogos. Eu posso elencar que a gente tem aqui jogadores de Copa do Mundo, jogadores do nível do Diego Cavalieri, jogadores como o Marcinho, que há pouquíssimo tempo atrás estava na seleção brasileira principal. Honda segue insatisfeito com as mudanças de treinador. Um dia depois de ameaçar deixar o clube, ele se manifestou de novo nas redes sociais. Barroca é o 5º técnico do Botafogo neste ano, o que, historicamente, não é um bom sinal quando o assunto é a luta contra o rebaixamento. Desde 2008, quando o Brasileirão passou a ter 38 rodadas, 9 times tiveram 5 ou mais treinadores na mesma temporada, e só 2 conseguiram se manter na primeira divisão. Por enquanto, a conta é a seguinte: o Botafogo tem mais 16 jogos no campeonato e precisa vencer metade. Mas a gente não pode pensar a longo prazo, a gente precisa fazer a melhor preparação possível para o nosso jogo contra o Flamengo. Globo Esporte volta já já.
Fluminense recebe o Bragantino hoje no Maracanã, jogo importante porque uma vitória vale a entrada no G4 do Brasileirão. O time deve ser o seguinte: Marcos Felipe no gol, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Igor Julião, Martinelli, André e Nenê, Luca, Marcos Paulo e Wellington Silva. O time tá todo quebrado por causa de Covid, né? Odair Hellmann tem 10 desfalques por conta da doença. A solução, então, dos problemas é simples, pelo menos pro sósia do técnico, né? A dança como terapia em tempos de isolamento. Foi assim que o Gione resolveu passar a pandemia. Entre uma dança e outra, o venezuelano fez sucesso nas redes sociais. Passei a gravar por diversão, juro. Mas nunca imaginei que faria tanto sucesso. O Gione mora em Miami, nos Estados Unidos. Começaram a me escrever que eu parecia com o Odair. Mas quem é o Odair? Odair Hellmann e Gione Stratia. Seriam técnico de futebol e estilista sósias, separados por uma barba? Há uma semelhança, não é que eu pareço com ele. Ele é que se parece comigo, porque eu tenho 50 anos e ele tem 43. Bastou colocar a camisa do Fluminense que o sucesso aumentou. Até que apareceu um torcedor aqui de Miami chamado Ricardo e me explicou. Me deu a camisa e eu prometi a ele que faria o próximo vídeo com ela. O Gione ganhou mais de 3 mil seguidores nas redes sociais. O Fluminense passou a fazer parte dos vídeos que dispararam em visualizações. As cores do clube ganharam o coração desse estilista. Achei super interessante o desenho, tem um colorido bastante vivo que me encanta. O Gione, que não acompanhava futebol, passou a conhecer um pouco mais dentro de campo. Uma equipe que vem crescendo, tem se empenhado muito em campo. O agora torcedor do Fluminense já fez planos para ver o time de perto no Maracanã. Depois que tudo isso passar, com a ajuda de Deus e se não esquecerem de mim, espero ir com o maior prazer. Ele espera que seja na próxima Libertadores. O Fluminense luta por uma vaga. Recebe hoje o Bragantino. O time está em 7º lugar no Brasileirão. E se lá no final do campeonato a vaga for garantida, o Gione espera um presente do treinador. Odair, aqui estou eu em Miami. Se o Fluminense chegar à Copa Libertadores, te desafio a fazer um duo comigo. Espero que considere e espero que tenha um ouvido musical. O fim de semana de futebol pelo mundo reservou mais lindas homenagens a Maradona. Na Espanha, o último gol do Barcelona no 4-0 sobre o Osasuna foi especial. Messi saiu costurando a defesa e bateu no alto. Na comemoração, a camisa do Barça deu lugar à do Newell's Old Boys, modelo usado por Maradona na curta passagem dele pelo clube argentino. Clube que foi o primeiro do Lionel Messi, onde ficou até os 13 anos. As semelhanças não se resumem à camisa e aos gestos. Esse gol do Maradona, o único dele pelo Newell's, foi visto da arquibancada por um pequenino Lionel, então com 6 anos. E não é que os gols são parecidos? E o Newell's Old Boys, com o segundo uniforme branco, esteve na Bombonera para enfrentar o Boca Juniors, time de coração do craque, que estava com o nome dele escrito na camisa de todos os jogadores. Cardona estendeu a camisa 10 em frente ao camarote do ídolo na comemoração de um dos gols da vitória do Boca Juniors por 2-0. A filha Dalma Maradona chorou bastante com as palmas dos jogadores para o pai. No jogo entre Central e River Plate, os jogadores formaram o número 10 no gramado. Já na Itália, o Napoli estreou uma camisa que já estava preparada em homenagem aos 60 anos do craque argentino. O capitão Insigne prestou seu tributo antes da bola rolar e depois de abrir o placar no 4-0 sobre a Roma. Aos 10 minutos, o jogo foi parado para homenagear quem transformou a história do Napoli vestindo a camisa 10 do clube. Aquelas meninas ali jogam futebol num projeto do Centro de Futebol Zico e nem imaginavam quem seria a parceira delas.
de treino qualquer. As conversas, os preparativos, tudo acontecia normalmente. Até a chegada de uma jogadora nova. Tentaram ir de primeira para não driblar, porque ela é bem rápida no drible. O projeto Zico 10 surgiu no início do ano e tem como foco a categoria de base. Nós participamos de campeonatos menores, torneios de fut-7, fut-11 e tendo campeonatos da FERJ, nós participamos a partir de uma parceria com o time de Boa Vista. Os treinos são 3 vezes por semana, num campo do Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes. Sim, é um projeto, ao meu ver, interessantíssimo diante do que tem acontecido, a evolução no futebol brasileiro, futebol feminino brasileiro. Há pouco mais de um mês, o telefone tocou. Uma tal de Ludmila queria fazer parte do time. Eu falei, não, claro, estou sempre aberta à chegada de meninas novas. Elas só não imaginavam que a Ludmila era essa aí. Então sai da minha frente, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Daí eu cheguei, a cara delas foi assim, ó. Uma cutucando a outra. É Ludmila. Meu Deus, é Ludmila, não acredito, é Ludmila. Eu só vi elas cochichando assim. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo. Hoje eu quero muito pegar gostoso. Sim, a gente ficou assustado, né? Porque, querendo ou não, uma pessoa famosa vem treinar com a gente. Mas a gente recebeu ela muito bem. Ela tem um quê de liderança. Toda vez que o time dela está passando por uma situação adversa, ela sempre está motivando as meninas. A paixão da Ludmila pelo futebol vem desde que ela era criança. Eu morei em Irajá e morei em Caxias. E eu sempre brincava ali com os meninos, jogava futebol. E qual é o estilo de jogo? Mas o meu jeito de jogar é driblou, fatiou, passou, pimba, gol. Aos 13 anos, essa categoria chamou a atenção do Fluminense. Passei no teste e aí chegou a hora do vamos ver. Pediram os documentos todos, que eu morava muito longe do CT de treinamento, então eu teria que ficar lá durante a semana. Eu falei, não é isso que eu quero não. Aí eu desisti de ser jogadora, mas por pouco, viu, gente? A música foi uma das responsáveis por afastar de vez a Ludmila da carreira como jogadora profissional de futebol. Só que agora, anos depois, a ideia é fazer esses dois caminhos se aproximarem. Ela quer usar a força que conquistou como artista para dar cada vez mais visibilidade e voz ao futebol feminino. É isso que as mulheres têm que fazer, se unir cada vez mais para poder alavancar com tudo que a gente faz na vida. E eu, que sou cantora, gosto de jogar futebol, me unindo com elas, acho que a gente pode chegar em lugares maravilhosos. Foi bem legal ver uma pessoa assim famosa ajudando a gente, porque o futebol feminino é pouco visto, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela veio trazer esse meio pra gente, né, pra se aparecer mais. Ela joga tão bem quanto canta? Não, ela canta melhor. Mas ela joga muito bem. Mas é porque ela canta muito. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se envolve, fica a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta. Valeu demais. E ó, depois do intervalo, o acidente que deixou a Fórmula 1 em choque. Um carro partido em dois e um piloto no meio do fogo por 29 segundos. Não tem como não dizer que o Romain Grosjean nasceu de novo, né? Tem batida firme e incêndio. Tem batida firme e um incêndio. O carro pegando fogo lá no fundo. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha imediatamente. Sessão paralisada. Muito estranho ver uma explosão dessa, hein, velho? Não lembro de ter visto algo nos últimos anos, algo assim. Porque o meu receio era ele desacordar com a pancada e aí você fica preso ali no fogo. Bom, deu pra ver que ele tá bem. Olá a todos, eu só quero dizer que estou bem. Quer dizer, mais ou menos bem. O GP do Bahrein terminou com mais uma vitória do heptacampeão Lewis Hamilton, que aumentou para 95 o recorde de maior número de vitórias na Fórmula 1. Mas não foi só mais uma corrida. Foi um dia assustador.
Como piloto, a gente sabe que o perigo existe, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer com você. Não sei se as pessoas assistindo têm essa noção. É muito fácil esquecer o perigo. A batida do francês Romain Grosjean da Haas no guardrail na primeira volta teve uma força de quase 4 toneladas. O acidente aconteceu depois que ele bateu no carro de Daniil Kvyat, da AlphaTauri, na primeira volta. O carro quebrou em 2. Parecia um acidente dos anos 70, 80, quando a Fórmula 1 era bem mais perigosa. Ficar num carro em chamas por mais de 20 segundos deve ser a coisa mais assustadora do mundo. Mas ele escapou. Inacreditável. Um milagre. O médico Ian Roberts foi quem teve o primeiro contato com Grosjean depois de 29 segundos de angústia no meio do fogo. Foi uma ação um pouco agressiva. Eu revi a imagem depois, eu puxando ele para sair dali. Mas eu queria ver logo o rosto dele, porque o visor do capacete estava derretido, não dava para ver nada. O acidente de Grosjean tocou fundo não só quem assistia de fora, mas os próprios pilotos se sentiram chocados com o que viram. Quando eu vi o fogo, pensei, não é coisa boa não. Eu estava muito nervoso, vocês devem ter ouvido pelo rádio, porque eu vi tudo pelo meu retrovisor. Mas, por sorte, depois dos longos minutos depois da batida, ficamos sabendo que ele saiu andando. A imagem do carro em chamas, ele saindo pelo meio do fogo, eu estou muito feliz dele estar salvo. Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas, foi confirmado como substituto de Grosjean no próximo domingo no GP de Sakir. Ele sair sem, só com queimaduras na mão, é um milagre. Eu estou muito feliz que ele está bem. Anos atrás eu não era muito a favor do halo de segurança, mas foi a melhor coisa que aconteceu na Fórmula 1. Sem ele, eu não conseguiria falar agora com vocês. Eu espero em breve poder ver as mensagens de vocês e responder todas. E depois do drama da primeira volta e mais de 1 hora de espera, a corrida foi retomada com outro susto. Stroll e Kvyat se chocaram. O canadense parou de cabeça para baixo, mas saiu ileso. No fim, mais fogo. O motor de Pérez soltou labaredas, mas felizmente foi só isso. A corrida terminou com Verstappen em segundo e Albon em terceiro. Mas o GP do Bahrein ficou na história como o do renascimento de Grosjean. Acho que alcançamos um novo nível de atendimento e sobrevivência na Fórmula 1. Muitas coisas funcionaram bem. Se fosse há uns 10 anos, não teria dado certo. E além do enorme susto que mais Grosjean teve nesse acidente, ficou claro pelas ataduras, né? Só queimaduras nas mãos e nada mais. Ele está no hospital em observação, já deve ter alta amanhã. Impressionante. Ainda bem, né, Grosjean? Boa tarde para você. Tchau.